Amém. Vamos nos colocar em pé nessa noite para nós darmos início no horário programado. Glória a Deus. Vamos começar então orando ao Senhor, pedindo que Ele venha nos abençoar nessa noite e venha falar conosco de uma maneira especial. Amém? Levamos nosso pensamento, nossa voz em oração ao Senhor. Amado Pai, nós te louvamos por essa oportunidade. Queremos agradecer ao Senhor por esse momento e pedimos que o Senhor venha, ó Pai, nos direcionar aqui em todo o ensino. Ó Deus vivo e Deus eterno, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco neste lugar, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa abrir o nosso coração e possamos ouvir a sua voz nessa noite, ó Pai. Usa, ó Pai amado, o reverendo Reynolds, usa pastor Michael Valmer, usa-os, ó Pai, para ministrar sobre a nossa vida, sobre casais, sobre famílias neste lugar, porque precisamos ouvir a sua voz. Precisamos aqui receber do Senhor, ó Pai amado, tudo que o Senhor tem separado e preparado para nós. Aceita a nossa oração, fica conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Vamos cumprimentar uns aos outros neste momento. Saúde, seu irmão que está à frente, está atrás, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimente ele. Deseje um bom seminário para casais. Se você vê um visitante, cumprimenta, saúda ele com a paz do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar nessa noite. Reforçando o aviso, então nós temos o material didático que está ali na recepção. Quem ainda não tem o material didático, a apostila, você pode estar tendo acesso a ela ali na recepção da igreja, tá bom? Queremos citar novamente as igrejas que estão conosco, os irmãos de São José dos Pinhais, glória a Deus, os irmãos da igreja do Diadema, igreja de Santa Amélia, glória a Deus, sejam bem-vindos. E Pub de Colombo, os irmãos de Colombo aí, Pinhais, glória a Deus. Vila Oficinas, Irati, Guarapuava, estão lá novamente. Manaus, agora é Curitiba já, né? Piauí, glória a Deus. Uruguai. Que bom, né? Graças a Deus. Tem alguém que nós esquecemos? Alguma igreja? Araucária, mas de novo, Araucária eu estou esquecendo. Não tá. Tem alguém de Araucária? Acho que não chegaram ainda, né? Araucária não. Ok, então. Irmãos, antes de nós entrarmos já na ministração, eu gostaria de avisar os irmãos também que você poderá apoiar também esse trabalho, para nós estarmos tendo os fundos necessários, né, para cobrir as despesas. Ao final aqui do seminário, nós teremos uma cantina ali embaixo, e hoje é cachorro-quente, é isso? X-salada, tá bom? Hoje tem X-salada te esperando ali. E domingo, pela manhã, nós teremos uma palestra para líderes e para ministros. Lembrando que papai e mamãe, você é um líder na sua casa, então também essa palestra é interessante para você. No domingo, e teremos um almoço ao custo de R$12. Quem for almoçar aqui, nós gostaríamos que confirmasse com a irmã Sura, deixe o seu nome, tá bom? O almoço será R$12, vai ser um almoço caprichado especial, para que você possa participar. A palestra vai terminar por volta ao meio-dia, e poderão estar almoçando. Só que para nós fazer toda a previsão, era bom nós sabermos quem estará almoçando aí. Tá bom? Glória a Deus. Então vamos receber agora pastor Michael, ok? Reverendo Reynolds, por favor. Quem gostou da ministração ontem? Levanta sua mão. Foi uma bênção, né?
Vou fazer o seguinte, eu vou perguntar de novo para ele poder conferir quem gostou da ministração. Eu disse para ele, eu peguei aqui na igreja de ontem, tinha esquecido a minha Bíblia, e disse, hoje eu trouxe a minha Bíblia. Ele olhou para mim e disse, isso não é Bíblia. Eu disse, claro que é a Bíblia, está aqui tudo, várias Bíblias estão aqui. Então vamos de novo, quem gostou da ministração ontem, aprendeu bastante? Oh. God bless you this evening. Que Deus abençoe vocês nesta tarde, nesta noite, amém. Are your men, or do your men, did you get more respect today than you did Aos before? homens eu pergunto, receberam mais respeito hoje? Got Amém. 2. 2 levantaram a mão. 3, 4. How many women got more love? E quantos irmãos receberam mais amor? Amen, amen, amen. Well, you know, marriage is a wonderful, wonderful institution. And I like really talking about it because it's very important. O casamento é uma instituição muito importante. Eu gosto muito de falar sobre o casamento por causa da sua importância. Because God made 2 institutions to get us from this life to the next life. Porque, na verdade, o Senhor tem criado 2 instituições para nos levar desta terra para os céus. He made the family and He made the church. Ele criou a família em primeiro lugar e depois a igreja. And He made the family first. E Ele fez a família em primeiro lugar. And if you're going to have a strong church, e se vamos ter, irmãos, uma igreja forte, we've got to have strong families and strong marriages. Nós precisamos ter famílias fortes e casamentos ou matrimônios fortes. Last night we talked about the importance of love and of respect. Ontem à noite nós falamos sobre o respeito e o amor. O amor e o respeito. Tonight we want to talk to you more about our communication. Esta noite nós queremos falar mais sobre nossa comunicação. If you ask most of the women in a marriage, e se você perguntar a maioria das mulheres num casamento, what is the biggest problem in your marriage? Qual é o maior problema no seu casamento? They will say, my husband does not talk to me enough. A maioria das vezes a resposta é que o meu marido não fala comigo muito, ou não fala muito comigo. And one of these reasons is because we men rather not talk about things in the family and deep emotional feelings. Porque na verdade para os homens é difícil falar dos relacionamentos e das suas emoções. But we men have got to learn to talk to our families. Mas nós, como homens, temos que aprender como a falar das nossas emoções. Temos que aprender a falar das emoções. A se expressar. They say that fathers only speak to their teenage sons 4 minutes a day on an average. Dizem que os pais falam com seus filhos jovens apenas 4 minutos por dia. 4 minutes a day is not enough. Em média, 4 minutos por dia. E isto não é suficiente. And a lot of times it's not just the amount that we're talking to one another. E não é simplesmente a quantidade de tempo que estamos comunicando.
But it's what we're saying to one another. Mas é na verdade o que nós estamos dizendo um ao outro. We've got to learn to say kind words, Temos que aprender a dizer coisas boas, loving words. palavras de amor. I had a wonderful father, Eu tinha um pai maravilhoso, but all the time when I was growing up, mas todo o tempo quando eu estava quando estava na minha casa, sendo criado na minha casa, my father never said, "I love you, David." meu pai nunca me disse: David, eu te amo, filho. And I felt that I needed those words. E eu senti ao decorrer da minha vida que eu sim precisava escutar essas palavras. So when my father was 85 years of age, Então, quando meu pai tinha 85 anos de idade, I called him eu chamei ele. and I said, "Dad, I want you to know I love you." E eu chamei a ele e liguei para ele e eu disse: pai, eu quero que você saiba And que there eu wa- amo você. And there was a long pause. E eu fiquei esperando, teve uma pausa bem comprida no outro lado do telefone. And I waited. E eu esperei. Finally, he said, Por fim, ele disse: "David, I love you." David me disse: David, eu te amo. I determined in my family Eu determinei na minha família that I was not going to be that way. que eu não seria assim. Now, my pastor happens to be my daughter's husband. Agora, acontece que o meu pastor, na verdade, é o marido da minha filha. And every time he sees me, E cada vez que ele me vê, he says, "Dad, I love you." ele me diz, cada vez que ele me vê, ele diz, me chama de pai. Ele diz: pai, eu te amo, pai. And every time I see my daughter E cada vez que eu vejo minha filha and my grandchildren, e meus netos, I say, "I love eu you." digo a eles: oh, meu neto, eu amo você. Filha, eu Because te amo. we've got to learn to say those words Porque of nós love. temos que aprender a dizer e a expressar nosso amor. So I would like you to turn to Ephesians, the 4th chapter, Então eu gostaria essa noite que você abrisse a sua Bíblia. Eu trouxe a minha Bíblia. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. That's not a Bible. Não é a Bíblia essa aqui, está dizendo. This is a Bible. Essa é uma Bíblia. Bom, nós não vamos ter uma discussão sobre isso agora. Isso é para um outro estudo. I said, that's for another Bible study. We'll start at verse 29. That's Ephesians. Ephesians 4. Efésios capítulo 4. We could also have turned to 1 Peter, the 3rd chapter. Nós também poderíamos ter aberto no livro de 1 Pedro, capítulo 3. It says almost the identical words. Fala quase as coisas idênticas desta leitura que nós vamos fazer. We're going to start at verse 29 to save E time. vamos começar no versículo 29 para poupar tempo. 29 through 32. E o versículo 29 ao 32. E diz assim. Ai, Deus meu. Eu estou no inglês aqui, acredite. Me dê um segundo. Me dê um segundo. Eu já estou aqui. There's a real Bible, brother. You can read that. Mas você sabe que eu acabei de fechar a minha Bíblia de inglês e abri a Bíblia em português. Não sei, né? I love this brother. I love you too. Ok. Então diz assim, irmãos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E sim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus. I want to make sure we're on the thing.
Não entristais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, que? Benignos. Que mais? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. We need to be kind to one another. Nós precisamos ser bondosos uns aos outros. Tender-hearted. What are you reading? Tender-hearted. Forgiving one another. Antes, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros. Even as God, in Christ's sake, has forgiven you. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Especially in a family. Especialmente numa família. And also in the church. E também na igreja. We need to say words of love. Nós precisamos expressar palavras, isto é, dizer palavras de amor. So, we're going to talk to you tonight about communication. Então, essa noite nós vamos falar ao respeito de comunicação. In marriage. Comunicação no casamento. Communication means the sending and exchanges of ideas. Na verdade, comunicação quer dizer enviar e trocar ideias. It's trying to understand somebody else's feelings. Na verdade, tentar compreender as ideias e sentimentos um do outro. To get to understand their ideas. Para compreender suas ideias. It is to be in touch with their feelings. Significa também comunicação e casamento, estar em contato, isto é, expressões faciais. But communication is not just words. Mas comunicação não é apenas palavras. It can be our facial expression. Pode ser nossas, como eu disse, nossas expressões faciais. It can be our body language. Nossa linguagem corporal. We can say to our wife, I love you. Nós podemos dizer à nossa esposa, querida, eu te amo, viu? Or I can say to her, I love you. Ou podemos dizer, te amo, viu? Same words, as mesmas palavras, but very different meanings. Mas significado completamente diferente. We also within a family need to touch one another in the right way. Nós também dentro de uma família necessitamos tocar em um e outro da maneira correta. Especially a wife and a husband. Especialmente uma esposa e seu esposo. And also your children. E também com respeito aos filhos. Often they need to be hugged. Seguidamente eles precisam sentir seu abraço. Brother Anderson said, a brother sent me a hug. Pastor Anderson hoje me comunicou que um amigo mútuo nosso me enviou um abraço. That is important. Isso foi importante para mim. Amen. Me senti abraçado. Amém. In the English, this word communication e no inglês essa palavra comunicação comes from the same word as we get communion or the Lord's Supper. Vem da mesma palavra de onde tiramos a palavra comunhão ou a Santa Ceia. It's an exchange, a close exchange with Porque each other. Na verdade, uma comunicação, uma relação íntima entre duas pessoas. But we have problems many times between husband and wife. Mas nós temos muitos problemas muitas vezes com marido e mulher. Because remember I said we're not the same. Porque como eu disse ontem, nós não somos iguais. God made us male and female. Deus nos tem feito macho e fêmea. Women have more access to words than we men do. E as mulheres têm mais acesso às palavras do que nós homens.
I don't know who counted them, but they say that women speak 25,000 words a day. Eu não sei quem tirou essa média, mas dizem os entendidos de que as mulheres têm uma cota de mais ou menos uns 25.000 palavras por dia. But we men only 12,500 words. Mas nós, os homens, apenas a nossa cota é bem menor, 12.500 palavras. And we use all our words at work. E nós usamos, irmãos, a nossa cota inteira somente no trabalho. And we come home from work. E depois aí nós viemos para casa. And we've used up all our words. E não temos mais cota de palavras. Não existe mais palavras para falar para nós. But our wife has lots of words Mas left. a nossa esposa, ai meu Deus, ela tem muita coisa ainda para falar. And she wants to talk and we want to rest. E ela quer falar e pergunta e pergunta. E nós queremos descansar. Amen. But you women need to understand. Mas vocês, mulheres, precisam entender. That if you, many times, when your husband is not talking, de que muitas vezes quando seu esposo não está falando, he's not really rejecting you. Ele não está rejeitando você. He just needs time. Ele simplesmente precisa um pouco de espaço. So give him a little time. Então dê a ele um pouco de espaço, um pouco de tempo. One time there was a father that came to a counselor. Uma vez veio um pai a um conselheiro. He said, I have a problem. E ele disse ao conselheiro, eu tenho um problema. I come home from work and I want to sit down and read the paper. E ele disse, olha, eu chego em casa, eu quero sentar, eu quero pegar o jornal, eu quero ler o jornal. But my little boy won't let me read my paper. Mas o meu filhinho, ele não me deixa ler meu jornal. He comes up and crawls into my lap. Ele vem, ele sobe no meu colo. And he knocks the paper. E ele derruba o jornal da minha mão. And the counselor said, well, what does he want? E o conselheiro perguntou, mas o que ele quer? He wants some attention from you. Ele disse, o que ele quer? Alguma atenção sua. I tell you what you do. E ele disse, eu te aviso, eu te aconselho a fazer algumas coisas. When you come in the door, you grab the little boy and you wrestle with him and you tickle him. Ele disse, quando você entra pela porta, você pega o seu menino e você luta com ele um pouco, joga ele para lá e para cá, você faz cócegas nele. It will only take you 5 minutes and he will run away. E talvez faz isso mais ou menos uns 5 minutos e ele vai fugir de você. So then you can sit there and read your paper. E aí você pode sentar ali na sua poltrona e você pode ler o jornal. But men, it's not just a little boy that wants attention. Mas homens, não é somente um pequeno menino que quer atenção. Your wife needs some attention Sua esposa também quer atenção quando você chega em casa. Need to spend a little time with her. E você precisa passar um pouco de tempo com ela. And then you can read your paper. E aí você pode chegar lá com seu jornal e fazer amizade com o jornal. Amém. See, there are problems between men and women. Você vê, tem problemas entre homens e mulheres, entre homens e suas mulheres. Now, I was a principal in an elementary school for many years. Eu fui um diretor numa escola básica nos Estados Unidos por muitos anos. And when the little boys were out on the playground and they got into a conflict, they wanted to use their fists. E quando os meninos, quando eles estavam brincando lá na cancha, eles entravam em encrenca, começavam a brigar, eles queriam usar os seus punhos para resolver as But the little girls, they wanted to talk at one another. Mas as pequenas meninas, elas queriam ficar falando, tareguelando entre uma e a outra. I remember bringing 2 little girls into my office that were fighting with words. E eu me lembro uma vez trazendo para dentro do meu escritório 2 meninas pequenas que estavam
Elas estavam brigando, mas brigando com palavras, né? I said to one little girl, you sit there, and the other little girl, you sit there. Eu disse para uma menina, se você senta aí, e a outra disse, senta lá. Now I want you to talk to one another. Agora eu quero que vocês conversem um ao outro agora. And they talked. E eles conversaram. And they talked. E conversaram. Angrily at one another. E com raiva, né? Com raiva um ao outro. Finally, I got up and walked out of the office. E por office. fim eu me desesperei, saí do escritório. And I came back in 10, 15 minutes, and they were still going at one Eu another. voltei 10, 15 minutos depois e ainda estava aí. Little boys are not like that. E os meninos, eles não são assim. Eles levantam os punhos e resolvem de vez a coisa. They want to settle it with their fists. Eles querem resolver com seus punhos. And so we have a problem. Então nós temos um problema. We men do not have the access to words that our wife does. Nós homens não temos, na verdade, acesso tão rapidamente a certos recessos do nosso cérebro como as mulheres têm. And when we're angry at our wife, e quando nós estamos com raiva com nossa esposa, we should not hit her. Claro, nós não vamos usar os punhos, obviamente que não. And so the wife wants to talk. Então a esposa, ela quer falar do assunto. About her frustration da sua frustração, and her feelings. Dos seus sentimentos. But as soon as the wife does that, mas no momento que ela começa a fazer isto, many men will pull away. Muitos homens se afastam dessa situação. Amen. So when it comes to expressing emotions, e quando vem a expressar emoções, women have a better access and ability to express their feelings. Quanto às emoções, as mulheres, eles têm mais controle quanto às emoções que elas sentem. It's okay for girls to cry. Para as meninas não tem problema chorar se precisa chorar. But we little boys, we don't want to cry. Mas nós meninos, nós não queremos chorar de maneira nenhuma. We've got to act as though we're strong. Nós temos que agir como que nós somos fortes. But I love to see a man. Mas na verdade eu gosto de ver um homem. A real man. Um homem verdadeiro. Come down to the altar. Vir para o altar. And let his emotions go. E deixar suas emoções soltar-se. And weep before the Lord. E chorar perante o Senhor. But too often we hold it in. Mas muitas vezes, irmãos, nós retemos as nossas emoções dentro do nosso coração. That is not good for you. E, na verdade, não faz bem fisicamente, emocionalmente to para hold nós, frustrations within para you. segurar frustração dentro de si mesmo. So girls can cry, women can cry. Meninas podem chorar, mulheres choram. But we men don't want to be seen as weak. Mas nós homens não queremos ser vistos como fracos. And so we are very different. Então nós homens somos bem diferentes. Women are more emotional than men are. As meninas são mais têm um lado mais emocional que os homens. And that is good. E isso é bom. I'm glad my wife is emotional. Amém. Eu realmente gosto do fato que minha esposa é assim. But I want, we men, we want to act as though we have everything in order. Mas nós homens queremos agir como que nós temos tudo em ordem, tudo sob controle. We like to use the left brain, and so everything's got to be logical. Nós, na verdade, temos uma tendência mais para o lado esquerdo do cérebro, que é o lado lógico. Então nós queremos expressar controle e domínio. But God made us differently. Mas Deus nos fez diferente. He put within marriage, Ele colocou dentro do casamento the emotion and the intuition. As emoções e a intuição. And He put into men the logical. E Ele colocou dentro dos homens o lógico. And God knew what He was doing. Porque Deus sabia o que estava fazendo. We need both of those. Nós precisamos de ambos. Amen. As emoções
e a lógica. And so, when we talk to one another, Então, quando nós falamos um ao outro, as I said before, not all is words. como eu disse, nem tudo, nem toda a nossa comunicação é palavras. In fact, only 7% of what we say is actual words. Na verdade, somente mais ou menos uns 7%, como disse aqui, 7% são palavras reais, ou autênticos. As we talk to one another, we really communicate in the tone of our voice. Na verdade, ao falar um ao outro, nós estamos comunicando através do tom de voz, ou a inflexão que nós usamos. And the speed in which we speak. A velocidade pelo qual nós falamos as palavras. But 55%, Mas 55%, 55%, that is my wife isso é calling. minha esposa me chamando. Clear back in Oregon. Lá no estado do Oregon, me chamando para dizer que me ama. So we turn her off for a while. Então, mas eu desliguei ela por um minuto. See, she wants to talk to Você vê me. que ela quer se comunicar comigo, irmãos. I'm glad she does. E eu estou tão feliz que ela queria fazer isso. But over half of the way we communicate with one another Mas mais que a metade da maneira que nós nos comunicamos is our body language. é através da nossa linguagem corporal. It's our gestures. São os nossos gestos. It's the distance we put between each other. É a distância que nós tomamos entre um e outro. I'm talking about the communication between a man and his wife. Eu estou falando da comunicação entre o homem e sua esposa. And it's not only the words that we use. E não é somente as palavras que nós usamos. Many times it's the kind of words that we use. Muitas vezes são os tipos de palavras que nós usamos. I've said this before, that Já falei isso muitas vezes. you women have got to be very careful on the words you use. Vocês mulheres têm que tomar muito cuidado com as palavras que você usa. If you say to your husband, "Can you fix that door?" Se você falar ao seu esposo, você não pode arrumar a porta? You'll never get it fixed. Na verdade, ele nunca vai arrumar essa porta. You've just questioned his ability. Porque quando você diz assim, você não pode arrumar essa porta não, é? Você está questionando a habilidade dele de arrumar a porta. You said, "Can you do it?" Mas na verdade você diz, olha, amor, você não poderia arrumar essa porta para nós? But if you as a wife Mas se você como esposa would say, "Please, honey, that door needs fixing and I can't do it." amor, por favor, você não pode arrumar a porta para nós, por favor? Eu não consigo, eu não sei como fazer, mas você sabe, amor, você sabe fazer. We will rise to the occasion. Ah, no momento, na hora, né? Na hora de pegar as ferramentas e arrumar a porta. I see a brother back there saying amen. Eu vejo um irmão lá que está dizendo, amém, glória a Deus. And your wives need to understand that we men really don't want advice. E as mulheres, eu quero que você entenda que nós homens, na verdade, nós não queremos conselhos. My wife, bless her heart, Minha esposa, ela é muito querida. she's such a wonderful woman. Ela é maravilhosa, realmente maravilhosa. But when she gets in the car, Mas quando ela entra no carro comigo, somehow she needs to give me directions. de alguma maneira ou outra, não sei porque ela pensa isso, mas ela pensa que ela precisa me indicar o caminho. Why did you turn here? E ela questiona, por que você virou aqui? Why didn't you turn over there? Por que você não pegou a outra volta lá? Do you see that car? Cuidado, tá vendo o carro aí? How many can identify? E quantos podem se identificar com isso? Deus nos ajuda.
I love my wife, but I don't want her giving me directions. Eu amo a minha esposa, mas ela não precisa me indicar o caminho. Eu sei ir lá. Eu sei ir. Especially she doesn't know her directions. Principalmente porque a minha esposa não tem nenhum sentido de direção. She comes out of a store and turns the wrong way. Ela sai de uma loja e ela vira na direção errada. But she wants to tell me what to do. Mas é que ela quer dizer para mim como e onde eu devo ir. See, she sees it as loving advice. Porque você vê, ela vê isso como conselhos de amor. I see it Eu vejo as criticism. como crítica. She doesn't think that I know where I'm going. Ela pensa que eu não sei onde estou indo. That's really the only time we ever have an argument. Porque, na verdade, é a única vez e o único lugar realmente onde nós temos discussões. Now, when it comes to speaking there are 4 types of marriages that some counselors have determined. Agora, quanto aos estilos de casamento, existem 4 estilos diferentes de casamentos que têm sido determinados pelos entendidos. There was a certain study done E foi feito um estudo to see if they can determine which kind of marriages would end up in divorce. eles queriam fazer um estudo para ver que estilo ou que tipo de casamentos terminariam em divórcio. Now, the first kind of marriage, they called it validating. E o primeiro tipo de casamento, o primeiro estilo, eles chamaram aquilo de o estilo eficaz. This was a type of marriage where both partners showed respect Foi for one tipo de another. casamento onde tanto o esposo como a esposa demonstraram respeito um ao outro. But if they had any battles, they chose them very carefully. E ao enfrentar diferentes desafios no casamento deles, eles escolhiam com muito cuidado quais desafios eles iam enfrentar de cara. And then there was the one they called the traditional E depois marriage. teve outro que se chamaram o casamento tradicional, o estilo tradicional. These never argued with one E another. esses nunca têm uma discussão. They avoided arguments. They kept it inside. E eles evitaram de todas as formas qualquer discussão e guardavam tudo para si. And then they had a kind of marriage they called volatile Depois marriage. tiveram um outro estudo e determinaram outro estilo de casamento que se chamava volátil. These were screaming at each other and then loving at each Esses other. eram bem diferentes. Em um momento estavam gritando um ao outro, usando e acusando o outro com palavras fortes. E no outro momento eles estavam abraçados, se beijando. This couple had the most fun. E eles na verdade, se divertiam bastante, né, fazendo aquilo. But there was another kind of marriage. Mas tinha outro tipo de casamento. This they called the hostile marriage. E esse se chamavam o casamento hostil. This is where they had contempt for each other. E eles tinham, na verdade, rancor um pelo outro. They didn't respect each other. E eles não respeitavam um ao outro, desprezavam e falavam mal um do outro. One out of every 10 words was a put down. Uma de cada 10 palavras era uma palavra ferina, It was a criticism. uma crítica. When they would get together with their friends, E quando se reuniam com amigos, they would make fun of their partner. eles desprezavam ou falavam abertamente da maldade do cônjuge. I've known some marriages like this. Eu conheci alguns casamentos deste estilo. But they said everyone in this type of marriage Mas eles disseram que cada um que estavam dentro, que era deste estilo,
divorced each other. Eles se terminaram em divórcio. Which comes back to the power of respect. Que volta, na verdade, ao que nós falamos ontem, o poder do respeito. Even though the man needs respect, mesmo que o homem precisa de respeito, he also needs love. Ele também precisa de amor. And the wife needs respect too. E a esposa também, ela precisa de amor, mas ela também precisa de respeito. But when they lost respect for one another, mas quando perderam respeito um pelo outro, watch your words. Cuida as suas palavras. Make certain your words are words of kindness. Tenha certeza que suas palavras são palavras de carinho, bondosos. Don't ever bondosas. let your marriage and your words get into the hostile area. Nunca permita que suas palavras chegam a ser palavras hostis, de acusação e de desprezo. And so this hostile marriage, então esse casamento hostil, is the husband and wife were saying cruel comments and words about each other. Então esse estilo hostil é onde o marido e a esposa estão falando palavras negativas um ao outro. So be very careful the way you speak to each other and the way you speak about each other. Então tome muito cuidado as palavras que você usa, amém, falando um do outro, e as palavras que você usa para falar um ao outro. We can destroy the intimacy and love for one another. Nós podemos destruir a intimidade e o amor um pelo outro, by wounding their spirit. Magoando o espírito deles. If you go back to Malachi, the second chapter, se você for ao livro de Malaquias, segundo capítulo, it says there that God hates divorce. Diz ali naquele livro que Deus odeia o divórcio. And he says, watch your spirit. E ele disse, cuida do seu espírito. You are not doing correctly by the wife of your youth. Você não está agindo corretamente com a esposa da sua juventude. God expects us to be careful the way we speak to one another. A Bíblia está nos instruindo claramente da maneira pelo qual nós precisamos falar um ao outro. Marriage is not just a physical thing. Não é simples, casamento não é apenas uma coisa física, não. It is a spiritual thing. É uma coisa espiritual também. You are brought to one not only in body. Você é unido um ao outro não somente no seu corpo, but one in spirit. Mas você também é unido também em espírito. And one in emotion. E um em emoções. You've got to be careful that you do not wound the spirit. E você tem que tomar cuidado que você não fere o espírito. Because when you do that, your partner's spirit closes against you. Porque quando você faz isso, amém, o espírito e a sensibilidade do seu companheiro, do seu parceiro, fecha contra você. It's just like an onion. É como uma cebola. When you say things that hurt, quando você diz coisas que machucam, it's just one layer upon another layer. Acrescenta outra camada de resistência contra você. And then their spirit closes. E depois o espírito dele se fecha. So God says that we need to deal correctly. Então Deus está nos instruindo que nós precisamos tratar corretamente with the wife of our youth. Com a esposa da nossa juventude. Because she is brought together, Malachi says, to make us one. Porque ela é trazido para nós, como diz no livro de Malaquias, o Senhor nos tem trazido essa pessoa para que nós sejamos um. And when their spirit closes, they become resistant. E quando eles se fecham, ele ou ela se tornam agressivos, ou agressivas, or obnoxious, ou abnóticos. Now I'll have to confess. Agora eu realmente confesso.
that when I was young que quando eu era jovem and newly married, e recém-casado, there were times that we looked like that. e tinha vezes que nós estávamos bem nessa situação aí da foto. Anybody? Será que alguém aqui pode se identificar com essa foto? Go to bed. Estão indo para a cama. And we're angry at Nós our estamos partner. com raiva com nosso parceiro, nossa parceira. I remember I would lay on my side. E eu me lembro muito bem. Eu ficava assim virado de lado, de costa para ela. And so close to the edge, I almost fell off. Bem perto da ponta da cama, assim, quase caindo da cama, né? Quase caindo. And I turned my back to her. E eu virava as costas para ela. I'm going to show her. Assim na pontinha da cama, assim, eu vou mostrar para ela. Vou mostrar. And Lorraine is over there. E She's minha esposa crying. Lorraine está do outro lado, ela está chorando. I tell the story about a counselor in America in our church. Eu conto a história de um conselheiro na nossa igreja. He said, "Thank God for the wisdom of the big toe." E ele dizia para nós, graças a Deus pela sabedoria do dedão grande do pé. When couples get like that, Porque quando os casais ficam assim nesse modo aqui, sooner or later, cedo ou tarde, your big toe touches her big toe. o seu dedão toca no dedão dela. And then we're in love E aí again. estamos apaixonados de volta. Ô, meu amor, vem cá. Thank God for the wisdom of the big toe. Graças a Deus pela sabedoria do dedão grande. That's why I believe that married couples ought to sleep together. E é por isso, irmãos, por causa da sabedoria do dedão. Amém. Que os casais devem dormir juntos na cama. Amém. We shouldn't be sleeping in individual beds. Não devemos estar dormindo em camas separadas. Não. How can the big toe touch Porque you? se nós estamos assim separados em camas diferentes, como é que o dedão vai tocar no outro? Ora. Amen. We should never get resistant and angry Nós with our nunca partner. devemos, irmãos, nos tornar resistentes e raivosos contra o nosso cônjuge. In Ephesians, the 4th chapter, you can say anything you want. I wanted to say that the rule to let not your anger, not the sun. I was just going to say that. Did you say that? Say it, brother, say it. No, but I was going to say Ephesians 4. No, you're not messing me up. Mas o que eu queria comentar, apenas pedir permissão para fazer um comentário, que na verdade, eu e a minha esposa estabelecemos uma regra no nosso casamento desde o princípio, que tomando um versículo no livro de Efésios, capítulo 4, que diz que não permita que o sol se ponha sobre sua ira. E nós tomamos isso literal. Bom, não muito literal, porque na verdade o sol, né, de repente já tinha pousado, já era noite e nós ainda estávamos bravos um ao outro. Mas a regra que nós tínhamos era que nós não íamos desligar a luz até que nós resolvêssemos as coisas entre nós. Então, nós não dormíamos, nós não apagávamos a luz até que nós tínhamos debatido, discutido, falado das coisas e ter se abraçado, feito as pazes e assim nós ir dormir. Amém. Porque no momento que você começa a deixar acumular, amém, daqui a pouco você perde o controle, você perde o fio da meada. E você não consegue voltar atrás para resolver as coisas. Uma vez eu lembro um casal que estavam tentando resolver coisas de 30 anos atrás. 30 anos atrás. Você se lembra? Aquele negócio, 24 anos atrás, não sei o quê. Você se lembra? He's getting anointed now. Ele está se ungindo. No, that's okay. Things will accumulate Yes. in your life that you can't resolve. Yes. A bridge is built for just the traffic of the day. Na verdade, quando se constrói uma ponte, irmãos, constrói uma ponte para o tráfico de um dia. You can't collect all of the weight of the traffic for a month
and put it over the bridge. Porque, na verdade, você não pode somar ou acumular o tráfego de um mês inteiro e colocar esse peso sobre a ponte, que a ponte desaba. So do not let the sun go down upon your wrath. Então não permita que o sol se ponha sobre sua ira. Handle today's problems today. Lida hoje com os problemas de hoje. And you women are better at that than we E men vocês are. mulheres são melhores nesse aspecto do que nós homens. We collect these things inside of us. Nós homens começamos a amontonar essas coisas dentro de nós. Until the bridge breaks. E depois a ponte se rompe. Amen. E aí é caos. So it comes back to the tongue. Então sempre volta para a língua. James talks about the tongue as a powerful instrument. Tiago fala sobre a língua sendo um instrumento pequeno, mas poderoso. It's not one of our most beautiful parts. Não é um órgão dos mais lindos. Can you stick out your tongue? Você pode botar a língua para fora? Some of you don't have a tongue. Alguns de vocês não têm língua. There's a brother. Aí, deu uma There's a imagem brave guy. The tongue, James says, is like a bit in a horse's mouth. Tiago disse que a língua é como freio na boca do cavalo. It takes the horse wherever you want the horse to Conduz o go. cavalo no caminho que você quer levá-lo. Only your tongue takes you places where you don't want to go. Na verdade, a sua língua leva você a lugares onde você não quer ir. It's like a rudder in a ship. É como um leme no navio. It's like a fire. É como um fogo. Back where I live right now, Onde eu moro, lá em Oregon, some of the most beautiful scenery is burning up. uma das vistas mais lindas que tem lá no meu estado está, na verdade, sendo consumido por um fogo florestal. The fire is burning and they're closing the highways. O fogo está ardendo, está consumindo a floresta e eles estão fechando as estradas. And how that fire started was some teenagers took some firecrackers and threw fireworks and threw them out. E a maneira que começou esse fogo foi uns jovens que começaram a brincar com as bombinhas. And sometimes in a marriage, E algumas vezes no casamento, we say words that we can never take back. no casamento nós falamos palavras, são coisas pequenas, mas são palavras ásperas, Words that ásperas hurt. que machucam. They're like deadly poison. São como veneno mortal. They cause bitterness. Causam amargura no coração do nosso cônjuge. And so James ends up and says, "Wherefore, my beloved brethren, Então Tiago conclui dizendo no capítulo 1, versículo 19, portanto, meus amados irmãos, let every man be swift to hear, todo homem seja pronto para ouvir, slow to speak." tardio para falar. That's words of anger. Isso são palavras de raiva. You can say all the loving words you want. Você pode dizer todas as palavras amorosas que você quiser, But slow to wrath. mas nós devemos ser tardios para a ira. Amen. Amém. Now coming back to the differences between men and women. Agora, voltando às diferenças do homem e da mulher. Women love to talk about their feelings, As mulheres gostam de falar dos seus sentimentos, about their family, and about relationships. das suas famílias e dos seus relacionamentos. We men want to talk about our work. Nós, homens, queremos falar do nosso trabalho, porque é disso que nós tiramos nossa identificação. And what we accomplished. E daquilo que nós cumprimos, ou aquilo que nós fazemos.
We men have problems talking about our feelings. Nós homens temos muito problema, é muito difícil para nós falar dos nossos problemas. Amen. Amém? We are different. Porque nós somos diferentes. We males, we live in the realm of ideas and concepts. Porque nós, homens, vivemos no âmbito das ideias e dos conceitos. As we said before, we're very vulnerable to E criticism. como temos dito antes, somos muito vulneráveis à crítica. We don't want anybody questioning our ability to make a living. Nós não queremos ninguém questionando nossa habilidade de ganhar o nosso pão de cada dia. Nobody should say anything about our manhood. Ninguém deve dizer nada sobre nossa virilidade. And so, females, Então, as femininas, live many times in the realm of feelings. eles vivem, na verdade, no âmbito das ideias e sentimentos. Men, your wife needs your reassurance many times. Mas, homens, a sua esposa, na verdade, necessita da sua frequente tranquilização ou segurança que você pode transmitir a ela. I have learned, after 60 years of marriage, Eu tenho aprendido, depois de 60 anos de casamento, to make no comment about my wife's hair. para não fazer qualquer comentário do cabelo da minha esposa. She's very sensitive about her hair. Porque ela é muito sensível quanto aos seus cabelos. And so if I even mention it, she thinks I'm Então, criticizing. se eu menciono qualquer coisa a respeito dos cabelos, So, ela pensa que eu estou criticando. so I always say, honey, your hair looks Então, beautiful. na verdade, eu digo, minha querida, seu cabelo está ótimo. Está ótimo. We Pentecostal apostolic men, Porque nós, homens pentecostais, apostólicos, nós, pentecostais, remember that we believe in long hair on women. porque, na verdade, nós cremos nos cabelos compridos das nossas esposas. And short hair on men. E cremos que os homens devem ter cabelos curtos. But we men need to understand Mas nós, homens, precisamos compreender to put their hair up and make it look nice, it takes a lot of the effort. e que para que as irmãs, as nossas esposas, para que elas possam ajeitar seus cabelos e ficar bem arrumada, isso exige muito tempo delas. So you men really need to realize that she is doing that for you. Então você precisa reconhecer que ela está tomando tempo para se arrumar e para se ajeitar e para arrumar seus cabelos para você. And I've also learned that I praise her cooking. E eu tenho aprendido também, irmãos, a elogiar a sua cozinha, os seus pratos. Especially the things that I want to have cooked again. Especialmente aquelas coisas que eu quero que ela faça outra vez. But I will have to say that pudding or that was good the other night. E eu tenho que dizer isso, irmãos, que na verdade o pudim de ontem da irmã estava uma beleza. Era uma seda pura. But if you like that, you better praise your wife. E se você cooking. gostar disto, e é bom e é saboroso, diga, minha querida, que pudim de leite, valeu, hein? Uau! In 1 Peter, the 3rd chapter, Em 1 de Pedro, é o 3º capítulo, it says here that if you would love life, let's see if I can find it. If you would love life, vamos ver se eu encontro aqui. 1 de Pedro, o 3º capítulo, that you will watch what you say. de que diz assim, Verse 10. versículo 10. Versículo 10. Se você amar a vida, diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios
Fale dolorosamente. So if you love your life, então se você ama sua vida, watch what you say to your wife. Cuida, mas cuida o que você fala à sua esposa. Say words that build her up. Diga palavras que a edifica. Tell her she's the best housekeeper and homemaker there ever lived in the world. Diga a ela que ela é a melhor ama, ou melhor dona de casa que existe. And your house will always look beautiful. E sua casa sempre vai ser linda, linda, linda. Praise her cooking. Elogia sua comida. Aí está. And you will get good food. E você vai receber bom alimento. How many of you men like life? Quantos de vocês homens gostam e amam a vida? How many want to have a good life? Quantos querem ter uma boa vida? We need to learn some of E this. nós precisamos aprender alguma coisa disto. Amen. É verdade. Amen. Amém. And so let's go and look at communication between a husband and a wife. Vamos olhar um pouco sobre a comunicação entre marido e a mulher. Go ahead and read that, E brother. diz assim, irmãos, a falta de uma boa comunicação é a maior fonte de conflito no casamento. That was the first one? Just the first. No, all of them. A falta de uma boa comunicação é a maior fonte de conflito no casamento. A principal reclamação das esposas é que seus maridos não falam com elas em um nível profundo de intimidade. Os homens têm dificuldade em pôr seus profundos sentimentos em palavras. Todavia, as esposas precisam deste profundo nível de intimidade. We men need to learn to talk to our wife in a deep, intimate, with feelings. Nós homens precisamos aprender a falar num nível profundo de intimidade com nossas esposas. Not just when we're courting her. Não simplesmente quando nós estamos namorando com ela. Amen. Now, I would like to give you really something that's very valuable to you. Agora eu gostaria de dar para vocês, irmãos, algo que tem grande valor. You can use this on your job Você or pode usar isso no seu trabalho, na sua profissão, any place where there may be conflict. qualquer lugar onde é possível ter conflito. In any disagreement, Em qualquer desentendimento, there are 3 levels. existe, na verdade, nesse desentendimento tem 3 níveis diferentes. The first is the issue or the problem. O primeiro é o assunto, é o problema, é o problema atual. The second is the people that are involved in the problem. O segundo, a segunda dimensão seria as pessoas que estão envolvidos nesse conflito. And the third is the relationship of the people that are in the problem. E a terceira dimensão é o relacionamento que existe entre as pessoas que estão envolvidas no problema. Now, I used to be a negotiator for the teachers. Na verdade, antigamente eu fui um negociador como é que se diz? Went in talking about their wages. Yes, I know, I understand. I'm trying to find the word for union, and I can't remember what the word for union is. Teachers Association, that's good. Na associação de professores, na associação que eu queria, mas na associação no sindicato, aí está. No sindicato de professores, eu era a pessoa que era o comunicador que defendia os salários dos professores. So the school board and myself and my committee would meet together. Então, nós os professores da associação, nós nos encontraríamos com a direção da escola. And we would have many issues that we wanted to talk E about. nós tínhamos muitos assuntos sensíveis dos quais nós queríamos falar.
Most of the time, we teachers wanted more money. E na maioria das vezes, nós professores queríamos mais dinheiro. That was the issue. E isso era o assunto. But if you were not careful, Mas se não tomarmos cuidado, irmãos, we'd get angry and start attacking each other. Logo nós começávamos a irar-nos e começávamos a atacar um ao outro. And I remember one time, E eu me lembro uma vez, I would say I was very good on keeping it on the issue. e eu posso dizer que eu era bastante habilidoso em mantendo o assunto no assunto. And I'd come back and come back. E eu voltava ao assunto e voltava ao assunto e fugia e eu trazia de volta. There was a member of the board that got angry at me. E tinha um membro da diretoria que se invocou comigo. And he started calling me E ele names. começou a chamar-me de nomes. Começou a usar acusações e me chamar de nomes. And the other board members grabbed him and pushed him out of the room. E os outros membros da diretoria o agarraram e o levaram para fora da sala. When he came back, Quando ele voltou, we had won the issue. We had won the issue. quando ele voltou, nós professores tínhamos ganhado a causa. So in any disagreement, Então, em qualquer discussão ou desentendimento, there's always an issue or a problem. sempre temos que ver qual é o assunto, o problema existente. But there's also the people that are in the Mas problem. temos que levar em conta que também tem as pessoas que estão envolvidas nesse problema. And then there's the relationship of the people E depois in the tem o problem. relacionamento destas pessoas dentro do problema. Let me give you an example. Deixa-me te dar um exemplo. Husband and wife. Marido e mulher, When we're newly married, quando estamos recém-casados, we never have enough money, right? nós nunca tínhamos dinheiro suficiente, não é verdade? So the man comes home from work, E aí o homem chega do trabalho and she said, I don't have enough money for the groceries. e ela, desesperada, ela diz: meu querido, eu não tenho dinheiro suficiente para comprar, para fazer o rancho para o mês. As long as they keep talking about the money, they are okay. Enquanto que eles se mantêm falando sobre o dinheiro, sobre o problema, Bom, eles estão bem. But when she says, Mas quando ela começa a dizer: you need to get another job that Olha, pays better. olha, você precisa melhorar, pegar um serviço melhor, que ganha mais dinheiro. And he says, if you wouldn't spend so much money, E aí ele retruca, né? Porque ele não vai deixar assim, né? Aí ele vai retrucar. E aí ele vai dizer: olha, se você para de gastar dinheiro em sapato, a gente teria mais dinheiro em casa. Você spend too much money. Você gasta muito. Você Don't earn enough money. Você não ganha o suficiente de ter esse salário miserável. Dangerous. Muito perigoso. Do you know where it's going to go? Você sabe para onde está indo essa conversa, irmão? Sooner or later, Tarde, cedo ou tarde, one is going to say, vai dizer: I don't want to be married to you anymore. olha, maldito é o dia que casei com você, viu? I'm going home to father. Eu vou voltar para casa do meu pai, porque na casa do meu pai nunca tinha essa discussão, não. I always had more money when I was with father. Porque quando eu estava com meu pai, sempre tinha dinheiro. See, what I'm saying to this is when there is disagreement. Você vê, irmãos, o que eu estou dizendo, que quando tem desentendimento, and there will be disagreement. E haverá desentendimento. Keep talking about the issue. Segue falando sobre o assunto, não saia do assunto. Don't ever let the pointing start. Nunca permita que comecem a apontar os dedos e comecem a fazer acusações uns ao outro. Because that is a dangerous road for a married couple to go Porque down. isso é um caminho muito perigoso a trilhar num casamento. And never
say divorce. E nunca diga divórcio. Never talk about the possibility of divorcement. Nem mencione a possibilidade de divórcio. You start talking that way, Você começa a falar assim, and it will happen. vai acontecer. But if you don't talk about Mas it, se você não falar disso, but you talk about the issue, mas você fala assim dos assuntos e do problema, you can solve the issue. você pode resolver o problema. Amen. Amém. Amen. Amém? Love within marriage is more of a matter of the will than the emotions. O amor dentro do casamento ou dentro do matrimônio é mais uma questão da vontade do que das emoções. Do you have measles down here? E nós temos aqui o que se chama sarampo, não é verdade? Some young couples say, I just fell in love. E alguns casais dizem assim, eu caí no amor. It's like I'm catching the flu. Como que de repente pegamos gripe. I'm helpless in this. Eu estou desesperado nessa situação. É sem controle. No, you don't fall in love. Não. Você não se apaixona assim, não. You will yourself to love that person. Você, na verdade, através da sua própria vontade, você cria a vontade e executa a sua vontade para amar essa pessoa. You see them and you like what you see. Você vê eles e você gosta do que vê. And you make up your E mind você faz uma decisão na mente that I'm going to love them. que eu vou amá-la. You're not helpless. Você não está em apuros ou sem controle da situação. So marriage is more a matter of the will than it is of the emotions. Então volto a dizer que o amor dentro do matrimônio é mais uma questão da vontade do que das emoções. If love is nothing but feelings and goosebumps, I don't know. Se amor é apenas arrepios e calafrios, what happens when the feelings stop? o que acontece quando os arrepios e calafrios param de acontecer? It's your will that will keep you married. Porque na verdade é a sua vontade, amém, a sua decisão de amar que vai manter você apaixonado por essa pessoa. I love the feeling when I feel the Holy Ghost upon me. Eu gosto do sentimento quando sinto o Espírito Santo descendo sobre mim. Thank God for the feelings. Graças a Deus pelo sentimento que nós sentimos. But when I walk through that door and go to my job, Mas quando eu saio por essa porta, volto para a minha casa e depois vou ao trabalho, it's my will. é a minha vontade. You got to have a made up mind. Você tem que ter uma decisão, uma mente decidida If you're going to serve God, de servir a Deus. and if you're going to stay married, E se você vai manter-se casado, you got to have a made up mind. você tem que ter feito uma decisão. Amen. Amém. And so when we have disagreements with Então, one quando another, nós temos discussões um com o outro, never attack your partner. nunca ataca o seu parceiro. Always have respect for them. Sempre tenha respeito por Keep the ele. focus on the issue. Concentre-se no assunto. Never question your relationship. Nunca diga nunca. You Nunca questione o relacionamento. Amen. Amém. You are married, Vocês estão casados and it is for life, e é por vida. so you better make it the best you can. Então é melhor fazê-lo o melhor que você possa fazê-lo. Amém? For he that would love life Porque ele que ama o amor, ama a vida, and see good days, e ver dias bons, keep your tongue mantenha a sua língua. Deixa eu encontrar aqui. Just give me a second.
That's okay, brother. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolorosamente. In closing tonight, we'd like to go back to Ephesians, the 4th chapter. E encerrando essa noite, gostaríamos de voltar para o livro de Efésios, capítulo 4. And if you have your Bibles, you can turn there and go with me. E se você tiver sua Bíblia, você pode abrir sua Bíblia comigo no capítulo 4, versículo 25. We're talking about communication in marriage. Nós estamos falando sobre a comunicação no casamento. Verse 25 says, speak the truth. Versículo 25 diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade. There's no place for lying in the marriage. Dentro do casamento não tem lugar para a mentira. It says even in verse 26, No versículo 26, to be angry and sin not. disse, irai-vos e não pequeis. Right on there. Be angry and sin not. Irai-vos e não pequeis. So it's possible to be upset with one another Então é possível estar desentendido com seu esposo, sua esposa, and still it's not a sin, e ainda não é um pecado, because we are human. porque somos humanos. As long as it doesn't turn to bitterness. Enquanto que não se torna rancoroso e contribuindo para amargura. And then it says, we quoted it before, let not the sun go down upon your E wrath. já mencionamos antes, não permita que o sol ponha sobre a vossa ira. And then Versículo remember, 26. the devil would love to destroy your E marriage. depois, versículo 27, disse, não deis lugar ao diabo, porque o diabo quer destruir o seu casamento. Give no place to the devil. Não deis lugar ao diabo. Of late, I've been saying, I see Satan falling like lightning from heaven. Ultimamente eu tenho visto Satanás cair como relâmpago do céu. The devil would love to destroy your marriage. Porque o diabo gostaria muito de destruir seu casamento. Don't let him in your house. Não permita que ele entre na sua casa. Amen. Amém. Don't give him a place at your table. Não dê a ele um lugar na sua mesa. Amen. Amém. Let not corrupt communication be spoken between you. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. That's verse 29. Versículo 29. Say only words that lift up your partner. Fale somente palavras que edificam. How many want a good marriage? Quantos querem um bom casamento? How many want a good home? Quantos homens e irmãs querem um bom lar? We can have it, folks. E nós podemos tê-lo, irmão. We just need to follow the Word of Nós God. simplesmente precisamos obedecer o que diz a palavra de Deus. Say only words that lift your partner up. Fale somente palavras que edificam. Verse 31 tells us what we should not do. Versículo 31 nos fala o que nós não devemos fazer. Let all bitterness. Amém. Longe de vós toda amargura. There is a book out called The Bait of Satan. Existe um livro chamado Bait of Satan. Sim. Bait of Satan. Está Bait em of the português devil. esse livro. Trampa de Satanás se chama o nome do livro. Talking about bitterness as being the one thing that destroys most churches and most marriages. E nesse livro diz que o que destrói famílias e igrejas mais do que qualquer outra coisa é a amargura. It's one thing to get angry at our É partner, uma coisa irar-se contra o seu parceiro, but it's another thing to keep it in mas é outra coisa guardar isso dentro de você and let it turn to bitterness. e permitir que isso se torne amargura. I heard it said that if
Bitterness is like drinking poison. E eu ouvi falar uma vez que amargura é como beber veneno mortal And hoping that the other person drops dead. e cruzar os dedos esperando que a outra pessoa vai cair morto. The other person will not drop A dead. outra pessoa não vai cair morto, But it will kill you. mas sim matará você. Bitterness is poison. Porque a amargura é veneno mortal. Don't let it in your marriage. Não permita que entre dentro do seu casamento, do seu matrimônio. Don't let the sun go down upon your E wrath. não permita que o sol se ponha sobre sua ira. But it said, let all bitterness and wrath and anger. E disse aqui, irmãos, no versículo 31, que longe de vós toda amargura, cólera e ira. And clamor. E gritaria. That is just back and forth like Amém. Table Vai e tennis. vem, gritando um ao outro, acusando, acusações, nomes. Don't let the devil let you do it. Não permita que o diabo opere em você para fazer tal coisa. We are Christians. Nós somos cristãos. We believe in Jesus Christ. Cremos em Jesus Cristo. Jesus is love. E Jesus é amor. He's not anger. Ele não é ira. Amen. Amém. Jesus shows us mercy. Jesus nos demonstrou misericórdia para conosco. We've got to get to the place where we show each other some mercy. E nós temos que chegar ao ponto, irmãos, onde nós permitimos demonstrar também essa mesma graça aos outros que estão ao redor de nós. And never speak evil against your E partner. nunca fala más palavras ao seu companheiro, seu esposo, seu The Bible cônjuge. says, put it away from you. Disse a palavra do Senhor, sejam eliminadas dentre vós Put essas it coisas. away from you. Amém. Sejam eliminadas essas longe de vós, disse. I remember in Papua New Guinea, Eu me lembro indo para Nova Guiné. we had a missionary by the name of Brother Arthur. Nós tínhamos um missionário lá chamado Pastor Arthur. He said that he was sleeping one night Disse que uma noite estava dormindo and he woke up e ao acordar-se, and he said that a rat ran across his face. ao acordar-se, um rato atravessou pela cara dele assim. And he said he took the pillow E ele pegou o travesseiro. and he smothered the rat. Ele pegou aquele rato e ele afogou aquele rato. And his message was, E a sua mensagem foi essa: you have got to kill your own rats. você tem que matar seus próprios ratos. Nobody else is going to do it for you. Ninguém fará isso por você. Você tem que matar seus próprios ratos. There's some things Jesus does for you. Porque existe, irmãos, algumas coisas que sim, Jesus faz por nós. But here it says, you have got to put it away. Mas aqui está dizendo, longe de vós toda amargura, que você tem que eliminar isso de você. That bitterness is a rat, Porque aquela amargura é como um rato. and you better smother it. E é melhor que você afogue esse rato. If not, it's going to kill you. Porque se não fizer isso, vai matar você. But thank God we Mas- can have good Mas communication. graças a Deus, sim, podemos ter boa comunicação. Let's stand with me. Vamos, would you? vamos colocar-nos de pé. Let's look at Ephesians 22. E vamos olhar no que diz Efésios 4:32. He says, be kind one to another. Diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, gentis, Women and men, be tender-hearted to your partner. homens e mulheres, sejam complacentes aos seus maridos e mulheres, Forgiving one another. perdoando um ao outro. See, this keeps us many times from giving respect. Você vê, irmãos, essa falta de perdão faz com que nós não damos respeito ao nosso cônjuge. Remember, women, if you do not respect
your husband, you're not going to get love. Lembre-se, irmãs, que eu falei ontem que se você não respeita seu esposo, você não vai receber o amor que você deseja. And so there's plenty of times when you're going to have to forgive him Então, muitas vezes você vai precisar perdoá-lo so that you can respect him. para que você possa respeitá-lo. Amen. Amém. We be tender-hearted, forgiving one another Complacentes, perdoando um ao outro, as Christ has forgiven como you. Cristo vos perdoou. Amen. Amém. Amen. Amen. Amém. And be of one mind, E tenha um só pensamento, having compassion one for tendo another. compaixão um do outro. This is found in 1 Peter, E the isso é 3rd encontrado em chapter. 1 de Pedro, capítulo 3. Love as brethren. Amar os irmãos. Could it be that we're showing more love to the brethren in the church than we're showing to our family? Será, irmãos, que nós estamos mostrando mais afeto, mais carinho, mais amor aos nossos irmãos em Cristo, que nós estamos mostrando a nossa própria esposa na nossa própria casa? We should love our family even more than we love the brethren. Nós devemos amar a nossa família mais ainda do que nós amamos os irmãos da igreja. And he said to be pitiful. E ele disse ser misericordioso. Be sorry for them at times. Amém. Tenha pena deles às vezes. But be courteous one Mas to another. seja amável. Are we courteous to our wife? Será que somos amáveis, cortês à nossa esposa? Cortês? Are you courteous to your husband? E você, esposa, você trata seu esposo com cortesia, com respeito? Are you courteous to your children? Você é cortês com seus filhos? Trata Amen. eles com cortesia. The Bible says we're not to render evil for A evil, Bíblia diz que não devemos, não tornando mal por mal, railing for railing, injúria por injúria, but we need to give blessing. mas sim bem dizendo. Amém. I believe very strongly in blessing our children. Eu creio muito fortemente, irmãos, no fato que devemos estar sempre abençoando nossos filhos. Abraham did it. Abraão fez isto, The patriarchs did it. os patriarcas o fizeram, We need to lay our hands on our e children at nós times. precisamos impor as mãos sobre nossos filhos e pronunciar uma bênção. And we need to lay our hands on our wife E precisamos impor as mãos sobre nossa esposa and say, "Oh God, e dizer: "Oh Senhor, bless her, Lord. abençoa ela, Senhor. Put your loving arms around her, Lord. Coloque seus braços de amor sobre ela. Be there for him, Lord. Esteja por ele, Senhor. Abençoe meu esposo, Senhor. Abençoa a vida dele." I believe in bringing our children to the Eu altar. creio fortemente, irmãos, no fato que devemos trazer nossos filhos ao altar conosco. I believe in every time that you come to the Eu creio altar, que cada vez que você vem ao altar, you bring your wife and you bring your que children, você traz a sua esposa e seus filhos, and you pray blessings e on them. você pede, ora bênção sobre eles. Amen. Amém. If we follow these words, Se nós obedecemos essas palavras, will we have a good marriage? será que teremos um bom casamento? Will we? Será? Do we want one? Será que o queremos? Then let's do what God Então wants vamos us to do. fazer o que a palavra de Deus nos diz por fazer. God bless you. Que Deus abençoe vocês nesta noite, Pastor Anderson. Agradecemos a oportunidade. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Queremos nesse momento final agora também orarmos
pelos casais e orarmos por aquilo que nos foi ensinado hoje. E a mensagem hoje é sobre a comunicação. E quantas vezes nós não erramos em palavras? Falamos palavras erradas e elas não têm mais volta. E talvez, amados irmãos, as palavras que nós falamos, elas são tão amargas que tornam o nosso paladar também amargo. Os nossos lábios ficam amargos. Aí nós vamos beijar nossa esposa ou nosso esposo, nós estamos transmitindo amargura, porque as palavras não foram boas e elas machucam. E há quem diga que palavras machucam mais do que golpes. Há quem diga que uma palavra causa mais lesão do que um soco. E talvez eu e você erramos em nossas palavras. E agora é uma grande oportunidade, individualmente, cada um aqui, de nós pedirmos perdão ao Senhor. E pedir ao Senhor, purifica os nossos lábios. Coloca uma brasa, uma tenaz de fogo em nossos lábios, para que pronunciem somente palavras boas. Quem pode me acompanhar nessa oração nessa noite? Então, enquanto nós estaremos louvando ao Senhor, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração, para que Deus estivesse vigiando os nossos lábios, que Ele estivesse purificando os nossos lábios, perdoando as nossas palavras nessa noite, e possamos agora nos arrepender, para que de lábios amargos tenhamos lábios doces diante do Senhor. Você pode orar comigo? Amém. Poderoso Deus, amado Pai, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. Fomos, ó Pai, imensamente instruídos, ó Deus eterno. E talvez, ó Pai, lançamos palavras erradas para com o nosso cônjuge. Talvez lançamos palavras erradas diante de provas e tribulações. Quando o nervosismo, ó Pai amado, a pressão, o problema chegou até nós. Por isso nos ajuda, ó Pai, perdoa-nos as nossas palavras. Perdoa, ó Deus eterno, de palavras erradas que foram lançadas. Perdoa, ó Pai amado, de palavras negativas, rancorosas. Palavras que falamos, ó Pai, não queríamos falar. Não pensamos dessa maneira. Mas foi um momento na hora de se vingar. Foi um momento na hora de descarregar um sentimento. Por isso, ó Deus eterno, nos perdoa, ó Pai amado, por palavras erradas. Perdoa se falhamos em se comunicar com a nossa esposa, com o nosso esposo, com nossos filhos. Perdoa-nos, ó Deus eterno, se falhamos, ó Pai amado. E ao invés de glorificar ao Senhor com os nossos lábios, ó Pai amado, ferimos uns aos outros. Por isso nos perdoa e purifica nessa noite, ó Pai. Purifica os nossos lábios. Purifica, Senhor, meu Deus, os nossos lábios, ó Pai. E que possamos, ó Pai, a nossa boca ser um manancial, ó Pai. Um manancial de vida. Um manancial construtivo, ó Pai amado. E peço nessa noite que o Senhor venha tirar de nossos lábios a crítica. Tira de nossos lábios a murmuração. Tira de nossos lábios, ó Pai amado, as ofensas. Tira de nossos lábios, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele sentimento de crítica, aquele sentimento de murmuração, ó Pai, aquele sentimento, Senhor meu Deus amado, de ataque com palavras. Mas, ó Deus eterno, que possamos construir através dos nossos lábios. Ajuda-nos a construir pontes através de nossas palavras, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Quem está arrependido aqui? E quem quer praticar a palavra? Eu convido agora, vamos louvar ao Senhor. E agora chegou o momento de você pedir perdão à sua esposa. Perdão ao seu filho, se você falou alguma palavra errada. E aproveite e peça perdão para o seu irmão de alguma palavra errada neste momento. Vamos louvar ao Senhor. Princípio, quando com você sonhei. Agora chegou o momento de você procurar a pessoa do seu lado. Procure sua esposa, seu filho. Peça perdão ou diga, eu te amo. Diga que bom que você está aqui. Vamos praticar, amados irmãos, aquilo que nós ouvimos nessa noite. Olhe, esposo, para sua esposa agora. Olhe para o seu irmão, para o seu filho. E declare boas palavras nesse momento. Vamos louvar ao Senhor.
soube que me amava, entendi, soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou. Então cheguei, soube que me amava, entendi, soube que buscava mais de mim, com amor te entreguei meu coração, me apaixonei. E quando longe eu estava, percebi que o teu carinho, o teu amor eram pra mim como um sussurro. Ouvi tua voz no meu silêncio, me chamando cada dia. Queremos aproveitar esse momento também, se você for abençoado e você tem sido abençoado nesse lugar, podemos aproveitar esse louvor também para trazer uma oferta na casa de Deus, uma oferta ao Senhor, como símbolo de nossa gratidão a Deus. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode ofertar na casa de Deus nessa noite, abençoando esse trabalho, abençoando esse seminário, em nome de Jesus. Soube que me amava, entendi, eu já não podia resistir, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei. Soube que me amava, entendi, soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou. Então cheguei, soube que me amava, entendi, podia resistir, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei. Glória a Deus. Amanhã é o nosso encerramento do seminário para casais. E o tema será nutrindo o amor e a intimidade entre o casal. Então não perca por nada. Se você conhece alguém que precisa ouvir essas boas palavras que vêm da parte de Deus, convide para vir aqui amanhã, tá bom? Avisamos aos irmãos também mais uma vez que nós temos uma cantina lá. Você pode pagar um lanche para sua esposa ou para o seu irmão, tá bom? Abençoando assim também esse trabalho. Tudo isso que nós estamos fazendo, irmãos, é para ajudar a cobrirmos todas as nossas despesas. Então toda a ajuda da sua parte será revertida para conseguirmos pagar as despesas com esse seminário, tá bom? E quem for almoçar no domingo, nós precisamos que você confirme, tá bom? Confirme com a irmã Sura o seu almoço no domingo. Será R$12 após a palestra sobre liderança, ok? Queremos agora fazer a oração final sobre todos os irmãos e abençoar também os que trouxeram sua oferta e seu dízimo em nome de Jesus Cristo. Amém? Faça assim no sentido de receber. Amado Deus e poderoso Pai, obrigado pela vida de cada irmão que tem colaborado, que tem convidado pessoas, que tem estado presente. Obrigado pelos pastores que aqui estão. Obrigado, Pai amado, pelas igrejas que aqui estão, as nossas esposas, esposos, filhos, ó Pai. E que o Senhor abençoe a cada um que tem contribuído, ó Pai amado, tem se doado por esse trabalho. Pedimos que o Senhor nos leve em paz, ó Deus.
que possamos praticar aquilo que ouvimos, ó Pai eterno. Possamos, ó Pai, ser pessoas que edificam a casa sobre a rocha, praticando a sua palavra, ó Pai. É o que clamamos e suplicamos ao Senhor, em o nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Saúde o seu irmão que está do seu lado, atrás, na frente, com a paz do Senhor. Está encerrada a segunda noite do seminário para casais, em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.